Do Dorival, eu acho, Paulo, é o seguinte, por enquanto ele está dando muito certo com esse time alternativo, que ontem já mostrou uma queda de rendimento. Sim, né? sim. Precisou colocar, vem cá você, entra aqui comigo Pedro, a Arrascaeta me dá uma força depois. Ele já sentiu que para vencer precisava de um reforço. Mas ele, claro, é um time muito bom, esse time alternativo, esse segundo time. Mas ele tem uma sequência ainda muito grande de jogos importantes do Flamengo pela frente, inclusive contra o próprio Fluminense, que historicamente, aí, num recorte mais recente, tem ido muito bem contra o Flamengo. E o Flamengo tem Libertadores para decidir, a Copa do Brasil. Vai chegar aquele final de semana que o Dorival vai ter que optar. E aí? Vou manter contra o Fluminense o segundo time mesmo? Dá para ganhar do Fluminense? Dá, claro que dá. Mas, por que eu digo vou manter o time B? Porque depois da quarta eu já tenho uma decisão. Acho que ia ser muito difícil o Flamengo ganhar todos os jogos. Não é impossível? Não, não é. Mas é muito difícil. Tem jogos duros pela frente, contra o Atlético Mineiro, contra o próprio Fluminense, Fortaleza lá. Então, bom, ninguém tem moleza no campeonato. Então o Palmeiras pode dar derrapadas? Pode. O Palmeiras teve uma sequência no primeiro turno de 4 jogos sem vencer. Mas nesse momento eu já não imagino o Palmeiras com 4 jogos sem vencer, dos quais eu acho que ele perdeu 1 e empatou 3. O Palmeiras só tem 2 derrotas no campeonato, né? Então, por sinal, foram em casa, né? As 2 derrotas foram em casa, né? O Palmeiras não perde. E uma na primeira rodada com o time pouco concentrado, como o próprio Abel disse depois da partida. Então, acho que assim, pode acontecer do Flamengo ganhar o campeonato, o Fluminense, pode e tal, mas a gente vai repetir o que vem dizendo já há algum tempo. Palmeiras ainda é o que está mais encaminhado para ficar com esse título. Não vai ser fácil tirar do Palmeiras, não. Porque é difícil o Palmeiras perder, Paulo. Oi, Jean, diga. Fala, Paulo. Então, até para não repetir o que a gente vem falando há um bom tempo, eu acho o seguinte, é verdade que essa distância entre Flamengo e Palmeiras diminuiu, é verdade. Agora, há 3 rodadas, o Palmeiras tinha uma sequência contra Corinthians, contra o Flamengo no Allianz Parque e contra o Fluminense fora de casa. Ao final desses 3 jogos, a diferença poderia ser de 1 ponto para o Flamengo, se o Palmeiras tivesse perdido as 3 partidas. Então, acho que isso a gente precisa levar em consideração também. Era uma sequência complicadíssima. Era normal que essa distância, pela sequência complicada que o Palmeiras tinha, diminuísse. E acho que, no fim das contas, a diminuição aconteceu. 7 pontos. É óbvio que o campeonato não está decidido e a gente está cansado de falar isso e tem sido repetitivo em relação a isso o tempo todo, mas 7 pontos é ainda uma boa vantagem. Agora, olhando para o outro lado, né? Olhando para essa tabela e para a possibilidade, como disse o Birner, do Flamengo ganhar todos os seus jogos até o final da competição. Essa é uma possibilidade, eu diria, maior do que aparenta. E eu digo maior do que aparenta porque, de fato, como disse o Mauro, não é que o Flamengo também está jogando muito bem os seus últimos jogos e está massacrando os seus adversários, não. Mas aí você tem que olhar para a tabela e perceber que os jogos teoricamente mais complicados do Flamengo, eles se dão em casa, eles se dão no Maracanã, onde, evidentemente, o Flamengo tem uma vantagem jogando ali, com a torcida presente também nos jogos do Campeonato Brasileiro, ao passo que o Palmeiras tem jogos complicados, né? Talvez seus adversários. Eu vou pegar o Atlético como principal exemplo, embora o Atlético esteja lá atrás, é um time muito forte, né? Do ponto de vista técnico, com jogadores de altíssima capacidade. O Palmeiras pega o Atlético fora, o Flamengo pega o Atlético em casa, e isso se dá com a maioria dos times aí, vamos dizer, mais complicados até o final do Campeonato Brasileiro. Então, é óbvio que o Flamengo ainda tem a possibilidade, porque é o Flamengo, como os companheiros disseram. Agora, os 7 pontos de distância, depois desses 3 jogos complicadíssimos que o Palmeiras teve, eu não acho que sejam 7 pontos, que seja pouca coisa, entendeu? Agora, claro, tem um jogo difícil também contra o Bragantino fora de casa, depois Juventude, se não me engano, ou Cuiabá, não, acho que é Juventude em casa e Santos em casa também. Então o Palmeiras tem também agora a possibilidade de, em 3 jogos, vamos dizer, ou manter ou até eventualmente aumentar. Aumentar eu acho difícil, porque
tá difícil mesmo a gente imaginar o Flamengo perdendo pontos, né? Olhando para a tabela, jogo após jogo, é difícil imaginar esse Flamengo perdendo pontos. E isso, evidentemente, exige, que faz com que o Palmeiras tenha uma exigência de ganhar muitos dos seus jogos até o final do campeonato, se quiser ser, de fato, campeão brasileiro. Esses encontros aí que o Jean se referiu era contra sempre o segundo colocado. Exato, né? os três. Naquele momento era o Corinthians, Isso. no outro momento era o Fluminense agora, no outro momento era o próprio Flamengo, e ele não tropeçou. Oi, Calçade. Eu estava vendo a tabela aqui de Flamengo e Palmeiras, né? O Palmeiras enfrenta, restam 14 jogos para o campeonato terminar. Desses 14 jogos que o Palmeiras tem para fazer, 5 são exatamente 5 últimos colocados neste momento. Coritiba, Cuiabá, Avaí, Atlético Goianiense e Juventude. O Palmeiras tem os 5 para enfrentar. São aquelas equipes que estão lutando para escapar do rebaixamento. O Flamengo tem os mesmos adversários, menos o Atlético Goianiense. Claro que muda a ordem de mando, aí cada um enfrenta um grande, tem grandes no meio do caminho, isso dificulta, mas eu estou falando assim, até nisso, é uma disputa parelha, porque poderia ter o Palmeiras os 5 últimos e o Flamengo uma tabela muito mais difícil, das equipes mais próximas ali de onde ele se encontra. Então, eles também têm... Por que eu me refiro a esses jogos? São jogos que, apesar de toda a dificuldade, da luta, e não é fácil, né? As equipes que lutam para não cair, elas, em alguns momentos, elas ficam realmente muito resistentes, porque é uma luta ali ferrenha. Mas você tem, não obrigação, mas tem muito mais condições de ganhar esses jogos. E os dois estão muito próximos disso, até pelos adversários, na posição da tabela e também na maneira que vão enfrentá-los. Então vai ser uma luta até o final. Eu não achava que o campeonato tinha terminado. Acho que o Palmeiras ainda é uma equipe talvez mais, não é mais focada, mas em condição de trabalhar bem o Brasileirão. O Flamengo tem ainda a Copa do Brasil, então isso pode atrapalhar um pouquinho o time do Dorival. O Dorival ter que usar mais os titulares, pode fazer isso, né? Principalmente na segunda etapa. Vai lá, 5 trocas, 5 titulares, muda o time. Jogar um tempo nessa maratona é melhor do que jogar 90 minutos, então dá para ir levando. Claro que tem um problema de contusão, isso ninguém prevê, ninguém controla, e as coisas aí podem piorar. O Flamengo no ano passado chegou no bagaço na final da Libertadores e eu acho que essa é a grande preocupação. Chegar, se possível, à final, tem que passar pelo Vélez aqui, que é uma equipe que vai lutar muito, que tem chances bem menores de se classificar, mas tem que ser física, tem que ir na luta, na coragem, porque é o que resta. Do outro lado tem uma potência técnica, que é o Flamengo, mas o Flamengo é que tem as maiores condições de chegar, e tem que chegar bem à final da Libertadores, porque o Palmeiras está engasgado. E Flamengo, não for o Atlético Paranaense, que o Palmeiras também tem que passar do outro lado, e eu acho que vai ser difícil, a gente vai ter uma final espetacular, porque repete a final da temporada passada e as histórias da temporada passada vão voltar para campo novamente, numa situação diferente. Um outro treinador e um outro astral do Flamengo, com novos jogadores, vai ser bem interessante se acontecer. Vamos ver o que vem por aí na Libertadores da América. Uma das maiores rivalidades nacionais, se não a maior rivalidade nacional dos últimos tempos, Palmeiras e Flamengo. Sem dúvida. O Jean está lá em Curitiba com todo o nosso time, fazendo a cobertura completa, né? O pré-jogo, o pós-jogo, com linha de passe amanhã e tudo mais. Enfim, você vai ter uma terça-feira muito especial nos canais ESPN com esse aquecimento de Abel e Felipão, Felipão e Abel. Perguntaria o outro, significa? É um jogo mais brigado? Parece que, inclusive, no Atlético, a tendência é que o Felipão utilize um meio de campo mais marcador do que de costume. Tende a ser um jogo mais mascado do que, naturalmente, a gente encontra quando o Palmeiras está em campo e o Atlético está em campo em outras ocasiões? Normal, acho que o Palmeiras adoraria que o Atlético fosse para cima, entrasse na pilha da torcida, desse o campo para o Palmeiras jogar, mas
Filipão não é que ele está brincando de Libertadores desde ontem, né? 6 semifinais, né? O técnico com mais semifinais de Libertadores na história já viveu essa situação em alguns pontos. Acho que o Atlético pensa em chegar vivo à segunda parte do confronto. Tem que ser assim, né? Entende a superioridade do Palmeiras de uma maneira geral, entende que ele tem que competir. E o confronto do Estudiantes mostra muito isso, né? O que o time fez para o segundo jogo fora de casa? Chegou vivo. Sim. O que ele fez até o último minuto do jogo? Ficou vivo. Né? Tem se superado no mata-mata, né? Então, basicamente é isso, cara. Tentar sobreviver. E, claro, você não vai deixar de competir, você não vai deixar de atacar quando tiver a possibilidade. Mas não pode cair na armadilha de tentar sair para cima descontroladamente, porque o adversário é muito forte, né?